Prezados e distintos irmãos, é com grande alegria que eu saúdo a nossa querida e amada Irmandade, a Assembleia de Deus e de Sem Fronteiras em Cabo Frio, bem como também a nossa Irmandade em São Joaquim da Barra, São Paulo e região, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Aproveito este momento para compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que está no livro de João, no capítulo de número 7 e no versículo de número 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Prezados e distintos irmãos, o texto que lemos é a fala de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele disse em João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, no modelo, em conformidade com o que diz a Escritura. Jesus não estava falando aqui, como muitas vezes é pregado hoje, um Jesus pessoal, um Jesus que é o meu Jesus, o Jesus que eu creio, que é puramente embasado muitas vezes em mitologias de Cristo ou na figura mítica de Jesus, influenciada muitas vezes pela fala e pelo ensino sem entendimento e também pela mídia atual. Esse Jesus pessoal muitas vezes é interpretado como aquele que me conhece, que sabe das minhas fraquezas e que me usa mesmo assim, pois ele me entende, ele me ama. Esse Jesus pessoal e particular, ele é danoso muitas vezes para uma fé saudável, pois uma fé saudável, ela implica em ter uma vida pautada, apoiada e segura na palavra bendita do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, por diversas vezes ensinando aos seus discípulos, ele falou dizendo que ele veio para cumprir as Escrituras, porque Jesus entendia que as Escrituras eram as Escrituras de Deus, como está escrito em Êxodo capítulo 32, versículo de número 16, que diz: essas tábuas da lei, se referindo à Escritura, essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a Escritura, obra de Deus, gravada em placas de pedras. Ora, as Escrituras eram obras de Deus, ou obra de Deus. O próprio Senhor Jesus entendia isso perfeitamente. Durante o seu ministério terreno, durante a sua vida terrena, Jesus por diversas vezes mostrou o verdadeiro e genuíno interesse de que se cumprisse na vida dele, no ministério dele, tudo que estava escrito. Ele veio para cumprir as Escrituras. E a palavra de Deus diz, e até nos dá o exemplo, quando Jesus, após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece a dois discípulos que estão caminhando no caminho a Emaús. E a palavra de Deus diz que Jesus se aproxima daqueles discípulos, porém, aqueles discípulos não o reconhecem como o Senhor Jesus. E eles estão tristes, estão cabisbaixos. E a palavra de Deus diz que então Jesus lhes indaga, interroga eles, pergunta a eles: por que vocês estão arrazoando entre si, falando entre si, cabisbaixos, tristes?
E a palavra de Deus diz que então os discípulos no caminho de Emaús respondem para o Mestre Jesus: ora, você é judeu e não sabe as coisas que têm acontecido em Jerusalém? Nós seguimos um homem que nós acreditávamos que era profeta, que nós acreditávamos que era o Messias enviado para nos libertar, para tirar a gente da escravidão. Percebam aqui, irmãos, que os discípulos de Emaús, eles caíram no mesmo erro que nós estamos caindo nos dias de hoje. Eles olhavam para Jesus, mas não como a Escritura falava acerca de Jesus. Eles olhavam para Jesus como uma imagem que eles formaram e intuitivamente discerniram e conheceram, embasado no próprio conhecimento e pensamento. Eles olhavam para Jesus e imaginavam que Jesus seria aquele que naquele tempo libertaria Israel da servidão e da escravidão e da subjugação que eles viviam pelo Império Romano. Mas não era essa a obra que Jesus veio para realizar, e a palavra de Deus mostra isso claramente. Então o Senhor Jesus diz para os discípulos que estão no caminho de Emaús: ó nécios e tardios para compreender tudo o que os profetas disseram. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 24, versículo de número 27, que Jesus, iniciando por Moisés, ou seja, iniciando pela Torá, pela lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, iniciando por Moisés, discorreu sobre todos os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E ainda Reis, pois o livro dos Reis também é considerado como livro profético ou dos profetas. E a palavra de Deus diz que ele, discorrendo sobre todos os profetas e toda a Escritura, explanou-lhes tudo o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus apresentou-se para os seus discípulos no caminho de Emaús como Jesus das Escrituras, não o Jesus que eles acreditavam numa fé pessoal, numa fé embasada no próprio entendimento. Jesus apresenta a eles o Jesus das Escrituras, e nisso mora uma grande diferença. Quando você acredita num Jesus embasado na sua fé pessoal, nas suas crenças, nas suas ideologias, no seu próprio entendimento, esse Jesus é um Jesus de uma figura mítica, um Jesus de uma figura mitológica, não o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras, ele é o Jesus que preza e que vela pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus certa vez disse aos saduceus, quando este o interrogaram acerca de uma questão que parecia difícil. Em Mateus capítulo 22, versículo de número 29, Jesus olha para os saduceus e diz: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, muito dos nossos equívocos e enganos provém da falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Então, quando Jesus diz no livro de João, no capítulo 7 e no versículo de número 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O rio de água viva só flui do interior de um crente, de um servo, de uma serva que tem o Jesus a quem ele acredita, em quem ele crê, em quem ele confia,
como Jesus das Escrituras. Se a sua fé está embasada no Jesus das Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Que Cristo Jesus lhe abençoe, caro irmão, e continue orando por esta obra em Cabo Frio e em todo o Brasil, aonde o Senhor Deus permitir que a Assembleia de Deus e de Sem Fronteira alcance esse ministério que é pautado, apoiado e embasado nas Sagradas Escrituras. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.